Uma nova decisão envolvendo Jair Bolsonaro acaba de chamar a atenção política brasileira. O que acontece pode gerar muita repercussão. Já deixa seu like, se inscreve no canal e comenta a sua opinião. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, deu 48 horas para que a Procuradoria-Geral da República opine se Jair Bolsonaro cometeu falta grave ao manter uma arma de fogo durante a prisão domiciliar. Na decisão, Moraes destacou que entre as punições previstas estão o retorno ao cumprimento da pena em regime fechado. Vamos falar com a Carla Lucena, que tem as informações para a gente. Boa tarde para você, Carla. Oi, Júlia, muito boa tarde para você, para todo mundo que acompanha a gente aqui no Mais. Pois é, a PGR vai ter que colocar ali, né, a sua opinião, no caso, o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, dizer se houve uma falta grave em relação a essa arma que estava na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente lembra, Bolsonaro cumpre desde março uma prisão domiciliar humanitária, inclusive uma prisão domiciliar que já tem aí um prazo, né, para finalizar. A defesa pediu a permanência dele nesse regime de prisão domiciliar, isso ainda a gente não tem uma decisão. Mas aí, Júlia, é importante a gente destacar o seguinte: hoje, nesse despacho, o ministro Alexandre de Moraes, primeiro ele traz todo o relato de como é que foi a apreensão dessa arma, essa arma que estava com um integrante, um servidor do GSI, que faz ali, né, a questão de defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, atua ali na segurança, na verdade, do ex-presidente, porque há esse direito previsto em lei de que ex-presidentes sejam acompanhados, portanto, por esses agentes que atuam no GSI. E segundo o depoimento, ele que inclusive foi abordado durante uma blitz, depois foi levado a uma delegacia, isso tudo consta no despacho de hoje, e ele disse que era uma arma do ex-presidente Jair Bolsonaro, que precisava de reparo, que por isso ele tinha retirado essa arma, uma arma de calibre 9 milímetros e levado então para poder fazer esse reparo. E aí o ex-presidente Jair Bolsonaro foi também já ali ouvido, né? Foi ouvido ontem, e hoje no despacho o ministro Alexandre de Moraes destaca que durante o depoimento que foi coletado ontem do ex-presidente, ele disse, e aí a gente abre aspas aqui, que precisava dessa arma por estar com 3 mulheres em casa. E por isso, portanto, o ministro colocando que Jair Bolsonaro assume que a arma era dele e que estava ali agora. E aí, ao longo desse despacho, ele chega a dizer, importante destacar, ele cita a Lei de Execuções Penais, um artigo específico da lei, dizendo que há, sim, ali falta grave quando há algum instrumento, no caso a gente está falando de uma arma, que apresente algum grau de lesividade, que por isso tem que se ater às consequências. Ele até cita o que se pode ter ali como consequência, ele fala, entre outros pontos, por exemplo, né, se aquele detento ele está cumprindo trabalho fora, ele pode ter isso retirado, e no fim de toda a lista ali que ele traz essas possíveis consequências, ele aponta essa questão de mudança de regime, ou seja, e aí a gente faz essa questão, né? Se ele hoje está em prisão domiciliar, poderia ter cessado esse direito. Não há uma decisão em relação a isso, é por isso que ele pediu, e aí ele até fala, para poder garantir a ampla defesa e o contraditório, pediu esse posicionamento ali, né, da Procuradoria-Geral da República, para ver se de fato houve essa falta grave. A gente sabe que há 2 instrumentos para a gente observar, porque, e aí ouvindo inclusive especialistas, um que pode ir no sentido de, já te devolvendo, Júlia, pelo lado de uma sanção ali mais administrativa, porque houve ali uma questão de não haver o documento na hora da apreensão dessa arma, e já te devolvendo o outro ponto, seria aí um possível descumprimento ao que a gente fala ali do Estatuto do Desarmamento. A gente vai ter que aguardar como é que o ministro vai se posicionar e entender essa situação. Volto contigo. Tá bem, Carla, obrigada pelas informações. Vamos lá, Otávio. A questão aqui, eu acho até que a lei precisava ser mais objetiva, porque com o advento das tornozeleiras eletrônicas e da prisão domiciliar que passa com o uso da tornozeleira a ser uma prisão com mais incidência do que era no passado, isso os números do CNJ mostram, né, que as tornozeleiras e tudo mais. Deveria ter na lei algo específico, dizendo quem tem arma em casa e está em domiciliar tem que entregar a arma por óbvio, né, ao juiz. Na decisão do Alexandre de Moraes, existe algo na lei de execução penal, dizendo que se alguém tiver um objeto que coloque em risco... Exato. Não pode ter, mas assim, ninguém vai ter facão de churrasco em casa, ninguém vai ter faca para cortar laranja, ninguém vai ter nada, né? Tesoura. Então é muito vago. E nesse caso eu acho que é igual a história do asilo lá na Hungria dele, que é outro rolo, né?
Não está escrito na lei que ele não poderia entrar na embaixada. Lembra disso? Ele já estava com umas cautelares. Total. Se não está escrito, e essa foi a decisão do próprio Alexandre de Moraes, se não havia uma proibição dele entrar em embaixada, então ele não desrespeitou nenhuma lei. Nesse caso, existe essa determinação da lei de execução penal, mas é como eu disse, você não pode ter facão de churrasco em casa, então, quem tiver em prisão domiciliar. E você só descumpre uma lei se ela tiver expressa, né? E essa lei não estava expressa. Eu acho que a defesa do Bolsonaro tem um ponto importante aí, vamos lembrar para o assinante, Bolsonaro tem uma arma em casa, tem um posse-porte, porque ele é militar e o Exército só pode tirar a posse, a arma do Bolsonaro se ele perder o posto e a patente, o que ainda não aconteceu. O caso está para ser julgado no Superior Tribunal Militar. Então, o Exército está dentro da lei. Não tirou a arma dele porque ele ainda tem a patente de capitão. E na decisão do Alexandre de Moraes de prisão domiciliar não está expressa a determinação sobre armas, ele devolver a arma, etc, etc. Então ficou esse texto da lei de execução penal que, no meu entender, é vago, né? É vago, porque tesoura, faca, com menor potencial, mas também... Você está com trecho aí, não está, Júlia? Tô. Então enquanto você falava, eu estava, já me conhece, já tocamos a bola, né? Direto. O trecho é o seguinte, o artigo 50 da Lei de Execução Penal diz que comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que possuir indevidamente instrumento capaz de ofender a integridade física de alguém. Aí a questão é exatamente essa que eu estava colocando, Ana, porque o que a defesa está alegando é que o espírito disso é o cara que está preso dentro da cela, tem uma gilete, tem uma faca, tem alguma coisa para atingir alguém que está preso com ele, né? A lei não é específica para esses casos que a pessoa tem direito, pela lei, de ter a arma e tem a arma em casa e está presa em casa. Me parece uma coisa óbvia. Eu até conversando com os advogados falei, olha, mas se a pessoa está presa em casa e tem uma arma, me parece óbvio que a pessoa tem que entregar a arma. Mas o que parece óbvio não é necessariamente o que a lei manda fazer. Então, eles vão por aí nessa brecha. Fala, Otávio, desculpe. Não, repete o indevido aí, na lei. O indevido, de forma indevida, também me chamou a atenção. Então, é esse ponto que eles estão pegando. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que possuir indevidamente instrumento de ofender... Instrumento capaz de ofender a integridade física. O que eles estão dizendo é a arma era legal. Não, indevido não estava. Então, assim, e chave de fenda também não pode ter em casa. E assim, essa arma já era de propriedade dele antes, né, inclusive de todo o julgamento, no nome dele. E o que eu ouvi de um advogado, que não tem nada a ver com este caso, é que muitas vezes isso vem essa decisão de devolver qualquer tipo de arma, enfim, ou pelo menos informar se tem arma no nome, é automático a partir da condenação. Não ocorreu nesse caso, né? A decisão não traz. Ele não teve que informar se tinha arma no nome dele e não houve determinação para entregar. Agora, eu tenho um bastidor interessante sobre a arma em si, porque esse caso é todo estranho, né? Esse caso é todo peculiar, né? A informação que eu tenho, o bastidor que eu tenho é que foi uma decisão da família tirar uma peça da arma para que ela não funcionasse. Era uma Glock 9mm. Então, por que isso? Porque, segundo alguns integrantes da família, há uma preocupação porque Jair Bolsonaro toma alguns remédios. Vamos lembrar que essa foi até a alegação da defesa quando houve aquela tentativa de violação da tornozeleira eletrônica, que ele tomava medicamentos psiquiátricos por conta daquela
questão do refluxo e do soluço. E de uma depressão também, né? E também, exato. E aí a família ficou preocupada e fez isso. E aí ele, um dia, enfim, foi atrás da arma, encontrou a arma, viu que ela não estava funcionando e pediu para ser consertada. Então, acho interessante isso, que a família tomou uma decisão de fazer com que a arma não funcionasse, né? E por que não devolver? Mas, enfim, isso também indica muita coisa ali desse ambiente. É isso. Otávio e Ana, vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta e a gente volta com seleção brasileira, que já chegou ao estádio. E você, o que você acha de toda essa situação? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, ative a notificação para não perder as próximas notícias. Muito obrigado por acompanhar. Até o próximo vídeo.